Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos, horário novo, terça e quinta, às 20 horas, horário de Brasília. Talvez você esteja assistindo algum vídeo até posterior a esse, dizendo toda terça e sexta, mas é que alguns vídeos meus estão atrasados para ir para o ar. Mas nós estamos em junho, 13 de junho, todos os vídeos a partir de agora, terça e quinta, mesmo que saia algum ou outro atrasado aí, tá? Mas fica aí, terça e quinta, 20 horas de Brasília. Gente, eu não sei, eu nunca fiz vídeo com duas partes, muito grande, eu não tenho muita paciência com vídeos imensos, mas este vídeo talvez tenha duas partes. Não sei, eu vou decidir isso no final, mas se terminar ali a primeira parte e você falar, nossa, será que a segunda parte vai ser igual? Talvez vai ser pior. Então, se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo ao canal. E vamos ao caso de hoje. Como eu falei, talvez tenha a segunda parte. Talvez eu coloque metade agora e metade depois, mas eu deixo vocês saberem, tá? Vamos começar. A Igreja Mórmon praticou poligamia até os anos de 1890. Conforme descrito na Declaração Oficial 1, conhecida como Manifesto, encontrada no final da escritura chamada Pérola de Grande Valor, essa decisão causou uma onda de choque no mundo mórmon da época. Muitos grupos mais tarde se separaram da igreja sediada em Salt Lake City por causa desta decisão. O casamento plural, que é o casamento com várias mulheres, é descrito ao longo do livro como um princípio eterno, que nunca deveria ser proibido. Segundo o livro deles, Jesus aparentemente afirma, na seção Apocalipse 159, 27, 31, que ele foi polígamo durante sua vida nesta terra. Eu quero saber onde que eles acharam isso. Como a justiça começou a investigar a poligamia ocorrendo, isso é crime. Então a Igreja Mórmon parou de exercer a poligamia em 1890. Mas o fundador do mormonismo, Joseph Smith, cujos ensinamentos a FDLS consideram sagrados, ele casou-se com 34 meninas e mulheres. No entanto, esse número é insignificante em comparação com os números que eu vou contar aqui do Warren Jeffs, que teve mais de 80 esposas. Mas não foi a poligamia por si só que causou problemas ao Warren Jeffs com a lei americana. Ele estava aceitando noivas pré-adolescentes e adolescentes, bem como orquestrando casamentos plurais de meninas e mulheres com outros homens da comunidade da FLDS. Deixa eu explicar aqui para vocês. Em 1890, quando o Estado começou a perseguir a igreja e dizer que isso era crime, eles iriam para a cadeia, os mormons eles pararam de exercer a poligamia. Só que tem um outro grupo, que esse grupo bem extremista, que eles falaram, não, nós vamos continuar. Então eles se separaram e eles criaram esse grupo fundamentalista, que eu vou me referir a eles como FLDS. Eles usam o mesmo livro dos Mormons, com a diferença que eles praticam a poligamia até o dia de hoje, 2024, e os Mormons não praticam mais desde 1890. Então vamos continuar lá. As esposas do Joseph Smith eram muitas adolescentes de 14 anos, aliás, um total de 27 esposas. Do Jeff também eram adolescentes com menos de 17 anos. Aqui eu vou mencionar um pouco das ex-esposas do Warren Jeffs que deixaram a igreja. E depois eu vou contar as baixarias que rolaram lá dentro da FLDS e ainda continua, mesmo sem a presença dele. Vocês vão ficar chocados. Vamos lá. Explicando um pouco melhor. Milhares de mormons saíram da igreja Mormon
e criaram esse grupo de pessoas que apoiava a poligamia e casamento de homens de 60, 70, 80 anos de idade com meninas de 10, 12 e 14 anos. Esse grupo chama-se FLDS, que significa a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Enfim, eles criaram uma seita, porque isso é uma seita, e vocês verão por quê. Esse grupo, chamado em inglês FLDS, mas ainda, como eu falei, eles, até o dia de hoje, usam o mesmo livro que os mormons usam. Como eu falei antes, com a diferença que a FLDS pratica poligamia e os mormons não mais. Então, esses grupos estão espalhados pelo Texas, Arizona, Canadá, um grupo muito grande. Mas vamos falar do maluco do Warren Jeffs. Gente, se preparem. Ele nasceu em 4 de dezembro de 1955 nos Estados Unidos, filho de Rulon Jeffs. Seu pai, Rulon, teve 75 esposas ao mesmo tempo e 65 filhos. E ele partiu para o inferno em 2002, aos 98 anos, se me falha a memória. O Warren teve, mais de 80 esposas e mais de 80 filhos. Quando o pai dele faleceu, ele se autodenominou o profeta no lugar do pai. Então, o que ele fez? Ele casou com todas as mulheres do pai dele, as viúvas, e mais algumas. Mas é porque as moças, o cara com 85 anos, o tal do Rulon, casando com menina de 18, 19. Então, quando o pai morreu, as mocinhas estão tudo nova. Aí ele foi lá e casou com todas também. Gente, é uma coisa incrível. Vamos continuar. Segundo a FLDS, você precisa ter, no mínimo, 3 esposas para entrar no céu. E quanto mais mulheres tiver, mais filhos você tiver, melhor o seu lugar na glória. Como eu falei, o Warren Jeff passa de 86 esposas. Algumas fontes dizem 78, o Wikipedia não diz nem 15, mas são mais de 80, tá? Eu vi várias entrevistas com várias das esposas. Eu vi a esposa número 65, eu vi a entrevista da esposa número 78. E realmente ele casou com mais de 80 mulheres. Como eu falei antes, ele casou com as esposas do pai dele, né? Quando o pai dele faleceu. Agora, as meninas tinham 12, 14 anos. Eu já chego lá porque que ele tá na prisão. É por causa disso, né? Casar com menina de 12 anos de idade, 14 anos de idade, e isso aqui é pedo. Vocês sabem aquele palavra, isso aqui não tem nada de casamento não, mas vamos lá. Esse vídeo, então, aqui que eu vou estar fazendo, ele é baseado, porque as coisas que eu vou falar para você, a maior parte, vai ser parte 1, parte 2, que seja, foi tudo contado pela esposa número 14 dele, tá? Eu vi muitas entrevistas dela e ela relata o rala e rola, baixaria lá dentro da igreja. Mas vamos lá. Os membros da FLDS, a maioria, eles moram em Short Creek, em Salt Lake City, ou no Canadá. E, vamos lá, eles não têm Natal, mas eles têm festa de Ano Novo. Mas com a chegada do Warren Jeff na igreja, tudo mudou. Televisão foi proibido, internet foi banida, certos livros foram banidos, a maioria dos livros foram banidos ou eles eram cobertos alguma coisa que ele não queria com caneta preta em cima, não podia ir ao cinema, não podia assistir filme, a maior parte dos brinquedos foram tirados das crianças, não podiam comer açúcar, não poderia ter bolo de aniversário, não poderia nadar, não poderia se socializar com quem fosse de fora da religião, só podia se vestir com essas roupas que vocês estão vendo, horrorosas, compridas, cobrindo toda a pele, por baixo não é calcinha e sutiã não, é um macacão imenso que homem e mulher usam embaixo da roupa. Todas elas têm que ter o mesmo tipo de penteado, ou penteado feio do caramba, mesma forma de tomar banho, isso mesmo. O que isso lembra? Seita. Você é afastada do mundo, não pode, segundo ele, para não ser contaminado com as coisas do mundo, como eles falam. Mas para você, eles diziam que muitas coisas estavam acontecendo lá fora, o mundo estava perseguindo, e para eles ali eles eram umas pessoas eleitas, né? Que iriam para o céu. Então, quanto mais filho tivesse, mais ralo e rolo rolava, melhorzinho o lugar lá em cima.
Aí ele casou-se primeiro, o Warren Jeff, homem feio do caramba. Até com as moças bonitas, viu? Ele casou-se com Naomi Joseph e agora ela é esposa do Warren Jeffs, tá? Ela vinha de uma família de apenas 53 irmãos e 6 mães. Dizem que ela era a esposa favorita dele. Eu assisti a entrevista dela. Dizem que ela era confidente com ele. Ela se casou com ele aos 17 anos. Em primeiro lugar, é assim, gente. Essa moça tinha 17 anos quando ela casou com o pai dele, o tal do Rolon, que tinha 83. Só que após o falecimento do velho, o Warren casou com ela. E aí, então, ela era confidente dele. Rebecca Musser tinha 19 anos quando foi forçada a casar com o pai do Warren Jeff. O pai tinha na época 85 anos e a Rebecca 19. Veja pelas fotos como essas moças eram jovens e casadas com esse velho patético. Quando o pai dele faleceu, o Warren disse a Rebecca que ela iria casar com outra pessoa. E ela não aceitou e ela fugiu do local onde eles moravam. A fuga dela foi com a ajuda de um irmão dela que havia saído da igreja antes dela. Ela tem 2 filhos hoje em dia, mas não com o velho, né? E ela escreveu o livro The Witness Wore Red, traduzindo a testemunha que usava vermelho. Os membros da seita não podem usar vermelho e ela foi uma das testemunhas-chaves para a condenação do Warren Jeff. E ela disse que ela foi encontrar o Warren Jeff naquele dia vestida de vermelho. Foi a primeira coisa que ela falou que eu usei no tribunal. Ela falou que fez isso como uma atitude de desafio. Foi para enviar uma mensagem que ela não estava quebrada. Mais tarde, ela disse que foi um lembrete para ela que à medida que ela aprendia e ela crescia, ela evoluía, ela chegou à conclusão que ela tinha escolhas e que ela podia usar vermelho. É um lembrete que ela tem uma escolha a fazer todos os dias. Ela fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Musser Claim Red Foundation em agosto de 2013. A organização é para inspirar pessoas para exigir seus direitos e prover educação a respeito dos mecanismos de manipulação, abuso e controle. Marianne Jessop, hoje em dia, mora com a sua família. Ela, aos 12 anos de idade, casou-se com Warren Jeff, que tinha 50 anos na época. Brielle Decker cresceu em nessa seita FDLS. Ela tinha uma família de 14 filhos, 14 irmãos e 2 mães. Aos 18 anos, ela se tornou a esposa número 65 do Warren Jeffs. Depois de anos de abuso e tormento por parte do Warren, a Brielle escapou escalando uma janela e correndo descalça para um local seguro. Depois de escapar da FLDS, ela entrou na justiça, recebeu a casa que ela morou com o Warren Jeff no Colorado e em parceria com a Phoenix Dream Center, essa casa ela acabou doando e ela foi restaurada para servir como local de esperança e refúgio para outras mulheres e crianças que saem da FLDS. Ela também abandonou a religião e casou-se novamente. Essa moça, numa das entrevistas, ela disse que muitas dessas mulheres, casar com o Warren Jeff que ele era o profeta de Deus aqui na Terra. Elas viam o Warren já como Deus. O que aquele homem falava, você tem que fazer porque é Deus falando. Então, muitas moças, mesmo jovens, elas estavam ali brigando, sentindo ciúmes umas das outras, correndo, querendo passar na frente uma da outra para ser a preferida dele e tal. Porque para elas era um lugar de honra, né? Dormir com o profeta, ter tantos filhos com o profeta e tal. Mas essa moça, ela não tá nem aí pro cara, não tava, ela não queria saber dele. E só que por causa dela, ela um pouco desafiava, ele sempre mandava ela para um lugar, para outro lugar. E ela começou a perceber que o Warren, ele separava as mães dos filhos. Isso é bem coisa de seita. E a gente vai saber por que ele separava essas crianças. Ele separou, gente, não centenas, mas milhares de crianças das mães. Por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 20 anos. Crianças que tinham 30 dias, 60 dias, 3 anos de idade. E ela muitas vezes cuidava dessas crianças. É um caso terrível, mas ela saiu e aquela bela casa que ela tinha com ele, vocês podem ver para foto, ela doou e hoje é um local que está aberto lá para receber qualquer pessoa que queira fugir dessa seita.
Vicky Thompson foi a 8ª esposa do Warren, teve 2 filhos com o Warren. Ela deixou a igreja levando os 2 filhos. Hoje em dia, ela é casada com um policial e tem um filho, cursou uma faculdade e se tornou enfermeira. Josephine Jessup era uma das esposas do Warren. Depois que o líder religioso foi preso, a Josephine e 2 outras esposas foram expulsas da igreja. Mas a Josephine Jessup, a Naomi Johnson Jessup e a Della Black foram varridas por enchentes e elas acabaram falecendo junto com seus 9 filhos em 2 vans separadas. Infelizmente, elas faleceram. Sharon Maria Johnson casou-se com o Jeff quando ela tinha 12 anos. Ela já saiu da seita. Mildred Blackmore, Alicia Ray Blackmore e Nolita Colin Blackmore foram levadas do Canadá para casarem com Warren Jeff. A Mildred tinha 13 anos, a Alicia tinha 12, isso mesmo, e vieram do Canadá para casar com Warren. A Mildred tinha 3 irmãos, o pai dela tem 145 filhos e mora no Canadá com 27 esposas. É isso mesmo, haja filho, hein? O Warren, ele está na prisão desde 2007, mas que coisa absurda, essas 3 mulheres são fiéis a ele até o dia de hoje. Elisa Wall tinha 14 anos e foi forçada a casar com seu primo de 19 anos, Alan Steed. Durante o casamento de 4 anos, seu marido abusou dela de todas as formas. Ela começou um caso, então, com um homem chamado LaRote Barlow, que era um ex-membro da seita, de 25 anos, e ele a convenceu a deixar a igreja e apresentar uma queixa contra o ex-marido dela. Ela assim o fez e ela publicou o livro chamado Stolen Lives, Vidas Roubadas. O Warren Jeff, ele está na prisão por ele por ter casado com essa menina de 12 anos, mas ele também violou filhas, filhos de membros da igreja. Que coisa absurda. Pois é, filha dele. Rachel Jeffs é a filha dele. A Rachel deixou a igreja com seus 5 filhos. Hoje em dia ela é casada e tem até um filho novo, né, com o marido dela. Ela publicou o livro Break Free, que significa libertando-se. Ela foi abusada pelo pai dela dos 8 aos 16 anos de idade. E quando ela contou isso para a mãe dela não fez nada. A mãe dela foi lá e confrontou o pai dela, mas ele é o profeta de Deus. Então, talvez você se pergunte, mas por que essa mulherada tudo está deixando? O que aconteceu com essas esposas? Por que todo mundo está indo embora? Como eu falei, ele começou a violar a Rachel quando ela tinha 8 anos de idade, e aos 10 anos, quando ela contou para a mãe dela não fez nada. Aí, aos 16 anos, ela resolveu escrever uma carta para o pai dela, dizendo o quanto nojo ela tinha do que ele estava fazendo com ela e tal. Aí ele a chamou no quarto e pediu desculpas de joelho para ela e disse que ela iria casar com outro homem. Pronto, foi isso o pedido dele. E ela pensou, bom, pelo menos não vou ficar com esse patético nunca mais. Só que aí ela casou com outro homem e teve 5 filhos com esse outro homem. Só que ela contou para o marido dela, 4 meses após de casado, que seu pai, o profeta de Deus aqui na terra, tinha violado dos 8 aos 16. Aí o marido dela e ela foram confrontá-lo. Aí o marido dela chegou e falou, eu queria saber, né, o profeta aí, você estava aí, né, abusando da menina, sua filha. A resposta do profeta, abre aspas, eu estava ensinando a minha filha a ficar próxima de Deus. Fecha aspas. Ou seja, como ele é visto como representante de Deus na terra, ele quis dizer com essa explicação horrorosa, nunca questione o que Deus pede. Rachel disse que crianças de 9 e 10 anos são forçadas a se casarem com seus próprios tios, seus próprios parentes de sangue. A irmã dela fugiu da igreja levando os filhos e um mês depois a Rachel fugiu também. O Jeff mandou outras 5 esposas para longe do marido. E, gente, ele cismava. Um dia ele estava sentado dentro, quando ele estava na prisão ainda, ele estava sentado lá dando esses sermões, CPS sem cabeça dele. Daqui a pouco ele disse assim, todas essas mulheres sentadas ao seu lado a partir de hoje não são mais as esposas de vocês. Por Deus.
Deixou aquela mulherada toda. Aí ele começou a casar essa casa com aquele, casa com aquele. Aí tinha os filhos. Tirava os filhos delas. Você vai com aquele marido para não sei aonde, você vai ficar lá 4 anos. Ele largava os filhos tudo para trás. Mas elas deixavam porque era o profeta. Deus tinha falado que era para deixar. E que no livro deles fala a respeito de alguns sacrifícios que nós temos que fazer. Então elas eram fiéis a ele e deixavam as crianças para trás. A Rachel, após deixar a seita, ela começou uma nova vida, ela entrou na faculdade, ela conheceu o Brandon Blackmore, que também havia sido criado também uma comunidade mormon fundamentalista. Os dois começaram um relacionamento com o apoio da Rachel, o marido dela, o Brandon, testemunhou contra os próprios pais dele, em 2016, em um processo judicial envolvendo o casamento da irmã dele, de 13 anos, com o Warren, em 2004. O Warren violou o sobrinho dele, chamado Brent Jeffens, e seu sobrinho resolveu contar tudo isso à família, e ficou surpreso que ele ouviu de todos os irmãos dele que ele também havia feito o mesmo com todos eles. E ele até entrou na justiça contra o Warren. Em 2015, o irmão do Warren, chamado Lyle Jeffs, ele foi preso. A ex-esposa dele, Charlene Jeffs, alegou em uma disputa da custódia que a igreja FDLS atualmente aplica uma doutrina que só permite que mulheres tenham intimidade com homens que sejam membros do grupo nomeado como portadores de sementes, definidos como homens eleitos de uma linhagem sanguínea, digna, escolhida pelo sacerdócio para engravidar. Então, ele ainda vai dizer com que homem aquela moça tem que transar. Que absurdo, meu Deus. Segundo a doutrina, os homens não podem mais ter filhos com as suas esposas. Está proibido. O irmão dele foi preso. É isso mesmo, está proibido. Então a mulherada vai ter filho com os outros. O irmão dele foi preso porque estava usando trabalhos de menores de idade. E ele foi obrigado até a pagar $1 milhão de compensação. Em dezembro de 2017, ele ficou preso por apenas 5 anos, foi solto e saiu em 2021. Os membros são proibidos de namorar. Então você vê homens na faixa de 40 a 80 anos de idade casando com meninas de 9 até 16, 17 anos de idade, 14 e tal, por aí vai. Aí que entra na história mais uma moça, Anna Marie Draper. Essa é a história que eu vou contar das baixarias que rolaram lá dentro. É a entrevista dela, que basicamente eu resumi aqui. Ela era chamada pelo nome Amy, então vou me referir a ela como Amy. A Amy, ela foi a esposa, né? O Warren tinha várias esposas, então ela foi a esposa número 6. Todo mundo casado ali ao mesmo tempo. A Amy disse que quando ela nasceu, ela teve 4 mães, né? Porque o pai tinha sido casado, já estava casado com 2 esposas e filhos, morando numa casa, e 2 esposas e filhos morando em outra casa. Mas até o dia de hoje, existem grupos grandes vivendo juntos, com 100, 10, 50, 10, 20, 40 esposas, entendeu? Ela conheceu o Warren quando ela estava na 5ª série. Então, ela tinha 11 anos de idade. E ela foi para Salt Lake City. Ela disse que se lembra de apertar a mão dele. Ela havia estudado em uma escola pública até aquele momento. Ele não olhou. Quando o pai dela mostrou para ele o boletim dela, né, das notas, ele disse que ela não precisava disso. Ou seja, ela foi criada para casar. Ninguém ali passava da 5ª série. E a escola não é a escola comum que a gente tem não, tá, gente? É a escola dentro do local onde eles moravam. Eu estou colocando aqui algumas fotos para vocês verem. Eles não tinham acesso ao mundo exterior. E eles não trabalham para outras pessoas, muito raramente se algum deles tinha alguma empresa. É sempre um da seita trabalhando para o outro da seita, né? E basicamente trazendo todo o dinheiro para ele, né? Então, ela disse que quando ele viu as notas, ele disse que ela não ia precisar disso, né? Por quê? Porque simplesmente elas foram criadas para casarem.
para ter um monte de filhos. E elas não têm mais nada para fazer na vida delas. Então, estudar para quê? Então, a Amy disse que no caso dela, ela não achava que era normal quando ele casava com essas meninas de 12, 13, 14 anos. Ela cresceu, ela nasceu lá dentro. Então, não existia isso na cabeça dela. Gente, isso é errado, isso é chamado pedo, aquela palavra que eu não posso falar aqui. Para elas, não. Ele é um profeta de Deus. Deus está usando, então está mandando mensagens através dele. Então, vamos fazer. Aí, gente, teve uma jovem, uma das mulheres dele, Caroline Joseph, vou voltar já aqui para o caso da Amy, mas esse caso me lembrei agora. A Caroline Joseph, ela foi exonerada da igreja e mantida afastada dos filhos dela. Ela foi a primeira mulher do Warren que ganhou, através da justiça, a custódia dos filhos. E ela escreveu 2 livros, um chamado Escape, né, e outro chamado Triumph. Hoje em dia, ela está, claro, fora da igreja e casada desde 2015 com Brian Murray. Roy Jeffs é filho do Warren Jeff. Ele tirou sua própria vida aos 26 anos em 2019. Ele contou que ele foi violado pelo seu pai quando ele era criança. Roy e sua irmã Beck foram violados pelo pai e também deixaram a igreja em 2016. Gente, é tão terrível as coisas que acontecem lá dentro que a Amy começou a contar, eu fiquei grudada, assim, ouvindo as coisas que ela falou. Eu vou tentar dizer algumas coisas para não ser muito pesadas aqui, senão o YouTube barra também, né? Como eu falei, a Amy, ela foi uma das esposas do Warren. Ela disse que um dia ela estava dentro de uma aula sobre casamento para meninas no ensino médio, que às sextas-feiras, né, os meninos iam e recebiam aula dos homens, e era mais ou menos a mesma coisa que eles recebiam. Mas naquela aula, 3 coisas o Warren disse para elas, que elas precisariam preparar-se para o casamento, orar para ser dada a um homem que pudesse exaltá-las e orar para um homem que poderia ajudá-las a criar seus filhos e iluminar a verdade. E então ele disse que elas precisariam orar para que o canal ficasse claro quando chegasse a hora de casar. É que Deus pudesse falar com o profeta Warren, porque era ele que decidia quem casava com quem. Ele era o caminho limpo e puro para aquele canal. Então, não tinha outra saída. Então, elas precisavam estar orando para ele. Gente, elas acordavam na madrugada para estar orando para esse patético. E aí, o que aconteceu? A Amy ainda não está casada com ele, tá? A Amy se tornou a melhor amiga da segunda filha do Warren. Gente, eu estou falando de menina de 15 anos. O Warren é, na verdade, sobrinho do padrasto da Amy. Quando ele a viu, vocês lembram? Ela tinha 11 anos de idade, mas o cara já estava de olho na menina. Ela disse que ele sempre foi muito querido por todo mundo. E um belo dia, o Warren ligou para o padrasto dela perguntando a quem ele achava que a irmã dele, a filha dele, né, a enteada, pertencia. Aí o padrasto pensou e ligou de volta para o Warren e disse: eu acho que ela pertence a você. Resumindo, ele casou-se com a Amy, que aí ele mudou o nome dela para Ada Marie, ou Ada Marie. Ele mudou o nome também de várias pessoas da igreja. Ele havia se casado 2 semanas antes com uma outra garota da mesma idade da Amy, que era até uma colega de classe dela do ensino fundamental. Ela disse que alguns pais ofereciam as filhas para o Warren para casar, em troca da salvação. E algumas das esposas do Warren não queriam casar com ele, mas tinha que casar, porque foi ele que escolheu as moças, então foi Deus que escolheu, então tinha que casar. Um dos irmãos dela, da Amy, contou para ela que na época o Warren disse a ele que há tantas pessoas que ele não conseguia ter um relacionamento pessoal com todas elas. Também, né, 80 mulheres, né, fala sério.
A filha do Warren, uma delas, disse para Amy um dia assim, que depois que ela não ia mais fazer amigas, porque todas as amigas dela, o pai dela casava com elas. Gente, pode uma coisa, uma menina de 14, 15 anos dizendo, não vou mais fazer amizade com as meninas aqui. Todo mundo que se torna meu amigo, meu pai casa. 12, 13, 14, 15 anos de idade, um horror. E após se casar com a Amy, ele casou com mais 3 mulheres que eram amigas da filha dele também. Ou seja, para vocês terem uma ideia da baixaria. A mãe da Amy casou também, claro, com um homem das seitas e tal, né? Então, para a mãe dela, isso era algo normal, não tem nada demais. Gente, tinha ali irmãs casadas com o cara. Elas não usam contraceptivo e quando estão grávidas não pode ter intimidade. Então, eram 80 e não sei quantas mulheres, era revezando. E elas morando nessas casas aí que eu tô mostrando para vocês. Ela disse que ela não conseguia engravidar. E começou a pensar, por que não estou recebendo as bênçãos? Por que as outras pessoas estavam recebendo? E aí ela começou a olhar em volta e viu que todas as outras estavam tendo filhos. E ela pensava, por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou recebendo essas bênçãos? Porque na cabeça dela também era pelo número de filhos que tinha, que ela ganha o lugarzinho dela lá na glória, né? Então, o Warren, como eu falei antes, tinha essa loucura de separar os filhos das mães. E um belo dia, estavam lá morando na casa umas 15 crianças, né? Aí ele chega e diz para ela que ele simplesmente ele precisava viajar com todas aquelas mulheres e elas deixariam todos os filhos para trás, com a exceção da Amy que não ia junto, porque ela ia cuidar daquela criançada toda. Ela falou que era a mulher chorando, era uma baixaria, se despedindo dos filhos, tentando levar, e ele não deixou, ele separou todas aquelas mulheres. Algumas ficaram 2, 3, 4, 5, 10 anos sem ver os filhos. Não tem celular para ficar usando nada disso, tá, gente? Mas elas iam, porque era Deus que estava falando. E ele vivia dizendo que Deus exige, às vezes, alguns sacrifícios. E ela simplesmente cuidou de alguma dessas crianças. Só que depois de uns meses, algumas dessas crianças acabaram sendo colocadas com os avós, mas tudo ali dentro deles, sabe? Da seita, sabe? Então, ela disse que ela achava que tinha algo errado com ela. Porque ela não conseguia ter filhos e ele deixou ela para trás. E agora, o que ia fazer da vida dela? Ela ia perder a salvação? Porque ela não podia casar com outra pessoa. Já tinha casado com ele. E ela disse que ela via, né, aquelas meninas, tudo jovenzinhas, casando e tal. Como eu falei antes, ela não achou que era nada errado, porque ela achava que era uma exigência de Deus. Então ela nunca questionou. Ela disse, para vocês verem como a lavagem cerebral é tão grande, que uma coisa dessa eu achei que era normal. Ela achou que era normal ele casar com meninas de 9, 10, 11, 12 anos de idade. Na entrevista, ela mencionou que quando via aquelas jovens se casando, engravidando, ela pensava que elas eram especiais. Mas que ela havia sido permitido por ele para cuidar de um bebê, de uma outra mulher. Gente, o bebê tinha 1 mês, isso mesmo, 1 mês. Ele tirou a criança da mãe e deu a criança para Amy cuidar. Quando a criança estava com 1 ano, ele catou essa criança e deu para uma outra mãe criar. E por aí vai. E ela nunca mais soube dessa criança. Ela sabe que a mãe se reencontrou com essa criança muitos e muitos anos depois. Gente, eu não entendo como uma mãe se sujeita a isso. Então ela diz que ela cuidou dessa garotinha, que ela adorava tal. Mas o que ela podia fazer? Ele era o profeta de Deus, né? Então, eles eram espalhados por várias partes, como eu falei, Colorado, Dakota do Sul. E ele ficava indo de estado em estado, pulando de um lugar para o outro. De vez em quando ele cismava que a mulher cometeu um pecado. Aí ele mandava para Dakota do Sul sem os filhos. E elas tinham que pensar que pecado que elas fizeram, até elas se arrependerem e confessarem para ele. Bom, se ele era o representante de Deus na terra, ele deveria saber o pecado, né? Não, mas elas tinham que pensar. E elas pensavam, o que será? Será que eu tratei mal a minha outra irmã? Elas se referiam umas às outras como irmã. Será que eu maltratei mal uma das minhas irmãs? Será que eu disse algo que ele não gostou? Até que alguém achava, acho que foi esse pecado.
Aí confessava para ele. Aí, de repente, ele deixava elas voltarem. Gente, o Warren começou a dizer durante as revelações que ele lia para as mulheres sobre o casamento. Agora começa as baixarias, tá, gente? Sente-se aí, coloca os cintos. Ele disse que havia o casamento celestial. Essa doutrina, segundo ele, do Joseph Smith, ele leu sobre o Apocalipse e disse a todas as mulheres que para elas terem esse casamento celestial, elas precisavam todas, né, tirarem as roupas, para que elas fossem se familiarizando-se umas com as outras, completamente nuas. E eu me pergunto, familiarizando com o quê? Porque na Terra elas andam todas com roupa, então na eternidade andam todas peladas? Será? Então é por isso que elas estão se conhecendo umas às outras? Enfim, as sessões celestiais começaram. E eis que um belo dia a Amy foi chamada para fazer parte da sessão celestial. Nossa, era uma honra ser chamada. E lá, a mulherada ficava tudo sem roupa. Tinha que tocar umas às outras. Fazer umas coisas nas outras, na frente de todo mundo. E ela disse que aquilo era repulsivo. Mas ele era o representante de Deus. Então ele tinha que fazer. E essas sessões celestiais, segundo ele, gente, agora se preparem, é para ajudá-lo a reviver. Isso mesmo. Aquele bando de mulher sem roupa ao redor dele, todo mundo ali sem roupa. Segundo ele, devido à missão dele aqui na Terra, ele estava quase morrendo todos os dias. E elas fazendo aquelas baixarias ali, umas com as outras na frente dele, isso trazia vida para ele. Isso alimentava o espírito dele. E aí ele revivia.